Bom, para conversar sobre esse terremoto, entender as causas desse fenômeno natural que atingiu o Tibete, a gente conversa agora com o professor do Centro de Sismologia da USP, George Sandi. Professor, muito obrigada pela participação aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, vamos começar pelo seguinte: esse terremoto tem uma magnitude de 7,1 e eu queria que o senhor explicasse o que isso significa, assim, em termos práticos. Qual é a força desse terremoto? Então, só para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima tem magnitude 6, foi magnitude 6. Embora seja superficial, tem um estrago muito grande, esse terremoto de magnitude 7 é 36 vezes maior do que esse terremoto, cerca de 36 vezes maior do que esse terremoto que aconteceu aí no Tibete. Tá? Então, essa magnitude, só para você ter ideia de energia liberada, energia que é muito grande. Qualquer terremoto de magnitude 7 já é considerado um terremoto muito com um risco enorme de desastre, tanto naturais como de vidas perdidas. Né? Qual a capacidade, em termos práticos, assim, de destruição de um terremoto de magnitude 7? A gente viu realmente que essa região ali que foi atingida ficou muito, muito devastada pelo fenômeno, né? Um terremoto de magnitude 7 ele destrói muito as estruturas que não estão bem protegidas. Isso depende muito do local. Como essa região é uma região que tem uma população mais carente, com possibilidade de construções mais precárias, o risco de ter desastre é muito maior. Por exemplo, se esse terremoto de magnitude 7 acontecesse no Japão, talvez o efeito fosse menor do que esse efeito quando acontece em regiões que têm a maior precariedade. Então, o desastre depende muito do local onde está sendo afetado, perto da população ou não. Se for afastado, ele pode ter um efeito menor. Então, por isso que é um desastre considerável toda qualquer região aí no Tibete, no Nepal, são regiões que têm uma atividade sísmica frequente. Entendi. E isso era outra questão que eu ia perguntar também. Qual é o histórico de terremoto, né, nessas regiões, tanto o Tibete quanto o Nepal? Porque o terremoto, apesar de ter acontecido ali majoritariamente no Tibete, foi onde ocorreu de fato a maior parte ali da destruição, também foi sentido no Nepal, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse histórico de terremoto nessas duas regiões. No último século, a gente cerca de 10 terremotos maiores que magnitude 6, consideravelmente fortes, como o mais recente, a gente teve o de 2015, 7,8, teve outra sequência também, logo outro terremoto, magnitude 8, a gente teve sequência magnitude 8 em 1934, então é uma ocorrência frequente na região de atividade sísmica. E é uma região que já tem esse histórico de grandes tremores. Então, isso não vai diminuir, a atividade sísmica sempre vai acontecer na região, aí é um encontro de placas, a placa indiana com a placa eurasiática, então elas estão colidindo ali, e são duas placas continentais. Então, tremores que que acontecem frequentemente e não vai mudar tão cedo as ocorrências de atividade sísmica de grandes magnitudes. Professor, não sei se dá para fazer essa comparação, se dá para pensar sobre isso, mas assim, o senhor falou, né? A destruição ali no Tibete provavelmente foi muito maior do que o que se teria observado se esse terremoto fosse no Japão, por exemplo. A gente consegue pensar, se fosse um terremoto de magnitude 7 no Brasil, a gente consegue pensar qual seria a destruição causada aqui, por exemplo? A primeira possibilidade disso acontecer é quase remota. Então vamos diminuir essa magnitude para magnitude 5 ou 6. Se acontecer um terremoto de magnitude 6, em locais de população, o efeito é muito grande. Embora eu acho que a gente tenha uma estrutura predial, um código predial muito firme, muito considerável, alguns terremotos dessa magnitude talvez não afetem tanto. Mas magnitude 7, se vir acontecer, é um desastre totalmente terrível para o Brasil. A gente já teve ocorrência de terremotos em regiões que são regiões que não têm atividade sísmica frequente, como nos Estados Unidos, em Nova Madrid, em 1811, 1812, um terremoto de magnitude 7,2, 7,3. Isso foi todo os Estados Unidos sentiu e não é numa região de limite de placas. Então isso é que é interessante.
Agora, a possibilidade disso acontecer é muito pequena. É muito pequena. Então, a ocorrência de um terremoto de magnitude 7 realmente é um desastre. Quando a gente tem um tremor de magnitude acima de 4, a gente já fica todo mundo apavorado, todo o país, em regiões que já teve tremores no Brasil. Então, imagine um terremoto de magnitude dessa magnitude acontecendo no país. A possibilidade é pequena, remota, a gente nunca descarta, né? Mas que isso vinha acontecer é quase impossível no nosso tempo de vida, por exemplo. O Brasil é um país abençoado, dá para se dizer assim, né, em relação a fenômenos naturais, porque a gente não tem registros de terremotos, de furacões e de diversos outros tsunamis, enfim, diversos outros fenômenos que realmente devastam, já devastaram diversos países ao longo da história. E a gente, nesse quesito, a gente realmente está beneficiado, né? Mas por quê? Por que que no Brasil é difícil que se tenha um terremoto, por exemplo? Na verdade, a gente tem terremotos, só que a gente não tem terremotos dessa magnitude Grandes. considerável que causa desastres enormes. O Brasil está no meio de uma placa, então, na teoria de tectônica de placas, informa que a placa sul-americana é uma placa mais estável, mas a gente existe falhas, porque a Terra ela é dinâmica e ela está se movimentando o tempo todo. Se ela estiver parada, alguma coisa aconteceu com o mundo. Então, esse dinamismo que acontece na Terra é salutar e, por que pareça, é importante que aconteça. Embora que se a gente não se preparar para esses terremotos, então acontece isso. No Brasil, a gente já tem ocorrência de terremoto de magnitude 6,2 em 1955, que faz com que a gente sempre tenha uma atenção, porque um terremoto de magnitude forte no Brasil faz com que seja um efeito muito maior, um terremoto de magnitude 5 é muito maior do que qualquer outra região do limite de placas. Então, o Brasil, por ser esse país no meio dessa placa, faz com que os efeitos sejam menores. Os maiores efeitos acontecem no limite dessas placas, onde você tem maiores terremotos, são exatamente no limite delas, onde você tem maior ocorrência. Isso não quer dizer que não existe pressão no interior da Terra. Então, existe pressão e os movimentos são menores, os efeitos são menores, as magnitudes são menores. Então, isso é o relato que o Brasil se encontra nesse termo de abençoado, por não ter ocorrência, por ser uma região estável. Então, é uma região estável comparativamente com grandes terremotos. Se você falar com a região como da Austrália, no meio da Austrália, a parte central dos Estados Unidos, aqui no Brasil, são regiões estáveis, né, que a gente pode dizer, e também parte da África. O senhor, em todas essas explicações, já falou assim bastante sobre o que causa um terremoto, né? Mas para a gente concentrar isso numa pergunta só e tentar explicar de uma forma que o público que não entende questões técnicas, por exemplo, consiga entender o que causa de fato um terremoto. A melhor forma de se falar é assim, o terremoto é uma liberação instantânea de energia. Gente, o que é isso? Então, quando o terremoto vai acontecer, ele está sofrendo, a Terra ela é dinâmica, está sofrendo movimento o tempo todo. Então, chega uma hora que você tem uma pressão entre blocos que estão travados, e são estruturas ou falhas geológicas, qualquer coisa que estão travadas, como uma rachadura de uma casa, um exemplo bem clássico. E essa estrutura está sofrendo pressão o tempo todo. Chega a hora que essa pressão não aguenta e aí o terremoto acontece. A liberação é devido a isso. Você vai ter um acúmulo de pressão, a certo momento essa rocha não aguenta e aí acontecem os terremotos em forma de vibrações sísmicas, ondas se propagando para o interior da Terra como um todo. Então, isso que é o terremoto que acontece e as maiores ocorrências exatamente no limite de placas litosféricas, né, que a gente chama. Bom, a gente já está se encaminhando aqui ao fim da nossa entrevista, né? Mas, professor, tem alguma chance? O senhor já falou que tem um histórico nessas regiões do Nepal, do Tibete, de terremotos, mas a gente tem alguma chance de observar nas próximas horas, nos próximos dias, novos terremotos e principalmente novos terremotos de grandes magnitudes nessas regiões? Então, a gente não conseguiu ainda, dentro da pesquisa, da ciência, prever qualquer ocorrência de atividade sísmica que possa vir a acontecer. Normalmente, a gente sempre tem um abalo muito forte e várias ocorrências depois do grande sismo. A gente chama os pós-abalos. Esses pós-abalos são de magnitudes menores, mas também pode ter uma magnitude maior. Ou seja, a gente sempre, depois de uma atividade sísmica, a atividade sísmica é liberada
E aí você vai liberando aos poucos, e aí, na ocorrência que tem lá, possa vir a acontecer tremores de magnitude menores. Isso é quando a gente identifica esse terremoto de 7.1 como o maior evento ocorrido com maior liberação de energia. A gente espera que seja esse, que chama o sismo principal. E às vezes tem uma ocorrência que não é o sismo principal, ele é o pré-abalo, que vai vir um sismo maior. Então, qualquer ocorrência de atividade sísmica se pretende, quando tem uma atividade dessa magnitude, que toda a população entenda que possa vir um maior ainda, então tem que se preparar, ou se começar a ter tremores menores, a ocorrência de tremores menores vai dizendo que essa energia está sendo liberada aos poucos e não vai vir, provavelmente, um tremor subsequente de maior magnitude. Então, isso tem que esperar um período aí bem grande mesmo, porque pode acontecer 3 meses depois, ter um grande evento novamente. Então, isso é o que acontece na sismicidade dessas regiões ativa, como é mostrado na região do Tibete. Professor Jorge Sandi, professor do Centro de Sismologia da USP, muito obrigada pela participação aqui no programa. A gente ainda deve noticiar sobre esse terremoto, até porque ele causou grandes destruições e para que isso seja recuperado vai levar bastante tempo, né? Isso mesmo. Infelizmente, tem que se esperar bastante. Essa região do Nepal é uma região que já tem uma recorrência grande, como a gente já falou, e a população deveria começar a preparar, saber que isso é uma atividade e já o comportamento normal de se esperar cessar essa atividade sísmica por um bom tempo ainda para se aguardar. Obrigada, professor.